Determine a quantidade de anagramas da palavra clara em que as letras A e R aparecem juntas. Bom, a palavra clara nos apresenta 5 letras. C-L-A-R-A. O problema nos pede para determinar a quantidade de anagramas, ou seja, a quantidade de permutações dessas letras, de modo que as letras A e R devem permanecer juntas. Há que se ter muito cuidado nessa condição de que A e R devem permanecer juntas, porque a palavra clara nos apresenta 2 letras A e uma letra R. Então, quando o enunciado nos impõe a condição de que R e A devem permanecer juntas, essa condição nos mostra que R deve permanecer junta a uma das letras A, pelo menos. Ela pode ficar junto das 2 letras A, como na própria palavra clara nós temos o exemplo, R está junto das 2, mas mesmo que ele estivesse junto de apenas uma das letras, vamos fazer um outro anagrama aqui como exemplo, vou começar com A, depois C, depois L, depois A de novo e R. Esse é um dos anagramas que é possível de ser formado, em que A e R aparecem juntas. Estão juntas no final desse anagrama. E observe que a letra R não está junta das 2 letras A. Então, quando o enunciado nos impõe que essas letras A e R devem permanecer juntas, elas devem permanecer juntas, a letra R deve permanecer junta de pelo menos uma das letras A. Pode ser que seja apenas uma ou junto das 2. Então, são todas as possibilidades nós temos que levantar. Então, nós vamos formar essas permutações para determinar os anagramas, e para que essa condição seja satisfeita, para que R e A devem sempre permanecer juntas, eu vou entender aqui que A e R formam um único objeto a ser permutado. Eu vou pegar uma das letras A e formar um bloco com a letra R. Um único bloco, um único objeto. Então eu tenho, apesar de ser 5 as letras dessa palavra, nós temos 4 objetos a serem permutados. A letra C é por si só um objeto, a letra R é mais um objeto, o bloco AR é um único objeto, e finalmente a última letra A é um outro objeto a ser permutado. E aí essa letra A sozinha, como um objeto, ela pode ficar junto do bloco AR ou separado. Porque ao garantir que o bloco AR vai sempre ficar junto, nós estamos satisfazendo a condição imposta, independente da outra letra A que está sozinha, ficar junto ou separada desse bloco. Pois bem, como são 4 objetos, os 4 blocos, nós temos 4 fatorial ou 24 possibilidades diferentes de ordenar esses 4 objetos. Mas lembrando que eu tenho essas 24 possibilidades em uma das ordens, porque quando eu fixei A e R como um bloco, e estou trocando esse bloco de lugar, esse objeto de lugar com os outros objetos, eu estou sempre mantendo A e R juntos nessa ordem. E ele não fixou uma ordem específica para A e R. Elas podem ficar juntas em qualquer ordem entre elas. Então poderia ser AR ou RA. Então eu tenho que fazer 4 fatorial vezes 2 fatorial. Porque nós temos 4 fatorial para cada ordem entre as letras A e R. E entre elas há 2 ordens possíveis. Então 2 fatorial. Então o resultado, 24, 4 fatorial, vezes 2, que é 2 fatorial, nos mostra 48 permutações, ou 48 anagramas. Porém, infelizmente, essa não é a resposta correta. Ao fazer esse cálculo, até certo ponto simples, cometeu-se um equívoco no raciocínio, que é o seguinte: esse 2 fatorial, que foi multiplicado aqui ao 4 fatorial, que é o número de casos que poderia ser, vamos desmembrar aqui, poderia ser AR ou RA, cada um desses casos nos mostra 24 anagramas. Há 24 anagramas do tipo AR, em que A e R ficam juntos com A à esquerda e o R à direita, e outros 24 em que o A e o R ficam juntos com o R à esquerda e o A à direita. E aí nós somamos os dois, 24 duas vezes, resultando nos 48. O problema é que, por exemplo, eu vou tomar a própria palavra clara como exemplo para mostrar onde ocorreu o equívoco nesse cálculo. Vamos chamar
primeiro caso, vamos chamar de primeiro, esse caso AR. Então eu tenho 24 anagramas no primeiro caso e 24 anagramas do segundo caso, que é quando A e R ficam juntos com R à esquerda. A palavra clara, ela se enquadra em um dos 24 anagramas do primeiro caso ou um dos 24 anagramas do segundo caso. Observe que A e R ficam juntos tanto na sequência AR, A à esquerda e R à direita, como RA, R à esquerda e A à direita. Então, a mesma palavra clara, ela foi contada entre os 24 anagramas do primeiro caso e também entre os 24 anagramas do segundo caso. Então, quando nós somamos, e isso totalizou em 48 anagramas, não apenas a palavra clara, mas outros anagramas podem ter sido contados duas vezes. Alguns anagramas foram contados duas vezes nesses 48 anagramas. Então, esse resultado, infelizmente, não é o resultado correto. O cálculo não é tão simples assim. Então, como é que nós podemos fazer para determinar a quantidade correta? Ora, se nesses 48 foram incluídos alguns anagramas contados duas vezes, basta nós descontarmos esses que foram contados duas vezes, entre eles a própria palavra clara. E quais são os anagramas, além da palavra clara, que foram contados duas vezes? São aqueles em que A e R aparecem juntos com o A à esquerda e o R à direita, assim como aqueles em que o R aparece à esquerda e o A à direita. Ou seja, aqueles em que o bloco ARA aparece junto nessa ordem. Então, se nós fixarmos aqui a letra C e a letra R, cada um deles, vamos colocar aqui, a letra C e a letra R, cada um como sendo um objeto. E o bloco ARA, nessa ordem especificamente, ARA juntos, todos os anagramas que forem formados dessa forma, eles vão ser contados no primeiro tipo com a R e vão ser contados no segundo tipo com a RA, entre eles a própria palavra clara. Então, quantos são os anagramas que têm essa característica de que A e RA estão juntos nessa ordem? Ora, nós temos aqui 3 objetos, né? A e RA é um objeto, C é um objeto, L é um objeto, e o número de maneiras de permutarmos 3 objetos é dado por 3 fatorial. E nesse caso eu não vou multiplicar pelo número de maneiras de permutar os objetos que estão juntos, porque eu quero que A e RA fiquem juntos nessa ordem especificamente. Ou seja, há um total de 6 anagramas em que A e RA ficam juntos nessa ordem. Ou seja, há 6 anagramas que foram contados duas vezes entre os 24 do primeiro tipo e os 24 do segundo tipo. Então quer dizer que descontando os 6 anagramas que foram contados duas vezes dentre os 48, a quantidade correta de anagramas que mantém A e R juntos é dado por resposta correta 42.